Existe uma técnica muito boa para você conseguir seus primeiros pacientes, ou você potencializar seus pacientes mais qualificados para ir para o seu consultório fazer uma consulta. Qualificados que tenha um potencial, um perfil de comprar plano de acompanhamentos mais caros, que se chama social selling. E eu vou dizer qual que é a evolução dessa técnica para se chamar social growth. Hoje em dia, o que mais funciona são estratégias baseadas no relacionamento, na conexão, e não meramente em saber que você existe. Então, o tráfego pago hoje, na imensa maioria das vezes, não consegue garantir um fluxo constante, contínuo de pessoas que tenham consciência, que tenham uma conexão com o médico, a ponto de chegar na consulta e não se assustar com o preço de um plano de acompanhamento de alto valor. Agora, você pode fazer o Instagram um canal de relacionamento com as pessoas, de diálogo, levando as pessoas para o direct, conversando com elas lá no direct, se preocupando, se importando, fazendo perguntas no direct e encontrando um gancho para justificar uma avaliação no consultório. Então, tudo que você precisa inicialmente é você criar oportunidades da pessoa levantar a mão, da pessoa fisgar, ser fisgada pela sua isca. Então, quando você coloca nos stories, por exemplo, alguma ferramenta de engajamento, de interação, isso é uma isca. Você, por exemplo, fala quem aqui está precisando também perder uma barriguinha para esse verão. Aí bota lá a enquete. Ou então toca no foguinho se você também alguém que se sente cansado. Aí quem interagiu, você vai lá no privado e vai perguntar para a pessoa, vai começar uma conversa. Olá, Neto, tudo bem? Eu vi que você marcou lá no foguinho. Me conta mais desse cansaço. Na verdade, é até melhor você fazer perguntas que exijam uma resposta curta. De 0 a 10, como é que tá esse cansaço hoje em dia? De repente, eu posso te ajudar. Aí a pessoa botou lá 8, 7. Então, você coloca aquela ferramentinha que a pessoa toca o dedo e sobe um monte de emoji, coloca enquetes, e aí como é que eu coloco essa enquete? Você não só coloca a enquete, você está criando narrativa, entendeu? Você fala alguma coisa, fala de uma história de um paciente, fala dois, três, cinco histórias e no final coloca a ferramenta de engajamento. É uma estratégia. Outra, a caixinha de pergunta. Aí, quando alguém fizer a pergunta, em vez de você responder a pergunta e compartilhar nos stories, você responde no privado para a pessoa. E aí começa a desenvolver um diálogo. Esse diálogo, ele precisa ter o sentimento de se preocupar com a pessoa, de se importar com a pessoa e fazer perguntas que exijam respostas curtas. Qual a sua idade? O que é que você já tomou para isso? Me manda foto do seu exame para me dar uma olhadinha. Então, tudo é se importando com a pessoa. Ela vai gostando do seu jeito. E aí você usa alguma resposta da pessoa como uma justificativa para a avaliação. Olha, nessa idade, quase sempre o homem precisa fazer reposição dos hormônios. Você já sabia disso? Não, não sabia. Então, vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Aí já vem aqui um perfil mais de liderança, de determinar as coisas. Eu vou te ajudar. Me manda seu número do WhatsApp. Lá no WhatsApp, eu ou minha secretária vai te dizer dos próximos passos, tá joia? Fica tranquilo que vai dar super certo. Então, uma forma é essa, né? Você pode também usar o conteúdo do Reels. O conteúdo do Instagram, você faz um conteúdo rápido, curtinho, porque as pessoas já não consomem mais conteúdos longos no Instagram, é coisa de máximo 40 segundos. E aí, no final, você faz uma chamada para ação, uma CTA, Call to Action, para a pessoa escrever algo no seu direct. Só que você facilita a vida, você diz exatamente qual é a palavra que a pessoa tem que escrever. Porque aí a pessoa não vai precisar raciocinar, gastar energia pensando como é que eu pergunto tal coisa. Me manda direct, fica vago, tem que ser específico. Escreve
eu, escreve 001, escreve OK, que eu vou te dar isso. Aí, essa chamada para ação pode ser para algo que conecte com a pessoa, que gere desejo nela. Não é para consulta, não é para venda, não é para agendamento. Não, agendamento é depois de uma conexão, de um relacionamento que foi criado. A pessoa falou de dores que a pessoa tem, de desejos. É que lá no final, depois de tudo, que fala do agendamento. Mas agora é algo que só contribua com a vida da pessoa. Então, o Rios, por exemplo, ele tem que ser dividido em três etapas. A primeira etapa é só para chamar a atenção. A pessoa para e olha. A segunda etapa é retenção. A pessoa continua até o final do vídeo. E a terceira etapa do vídeo é a chamada para ação. Para chamar a atenção de alguém, tem algumas técnicas, como, por exemplo, é, quebra de padrão, falar diferente do que todo mundo fala, o contrário do que todo mundo fala, aí chama a atenção. Recursos visuais, então quando você está no carro, dirigindo, correndo, você está num lugar diferente, está com um bebê no colo, um cachorrinho no colo, chama a atenção das pessoas. Então procure gravar em cenários diferentes, descascando uma laranja, mesmo que não tenha nada a ver a laranja com o conteúdo, costurando a roupa, limpando a casa, tudo isso. E o terceiro recurso é auditivo, né? Você dá um grito, um alarme, uma sirene, um cachorro latindo, um susto, então a pessoa para e presta atenção. É, o terceiro, a segunda parte, que é gerar retenção, a gente faz isso com curiosidade e mistério. Então, quando você fala que eu vou te contar três segredos, eu vou te contar duas coisas que ninguém nunca te falou sobre isso. Vou te dar três dicas e a terceira é a melhor. Você quer esperar pela terceira? Quando você fala que o que os famosos estão fazendo, o que o Reinaldo Giannettini fez, novidade, tudo isso gera curiosidade, desejo, mistério. E a pessoa fica até o final do vídeo. E a terceira etapa do Rios, que é a chamada para ação, call to action, ela só funciona se tiver um porquê forte para isso. Tem dois tipos de chamada para ação, aquela que aumenta o número de seguidores e aquela que aumenta o número de consultas. Para aumentar o número de seguidores, você pode falar, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Eu tenho certeza que essa ação simples vai salvar a vida de alguém hoje. Olha o porquê forte. Ah, rapaz, fulano precisa ver esse vídeo. Outro tipo de ação para aumentar seguidores. Marque alguém aqui embaixo que precise dessa informação hoje para viver de forma mais leve. Então, o porquê está sempre presente. E para gerar consultas, é levando a pessoa para o direct. Escreve aqui embaixo livro, que eu vou te dar um livro digital sobre as 10 vitaminas mais importantes para você manter a performance física. Escreve aqui embaixo a palavra mãe, que eu vou te dizer qual a melhor forma de a mãe conseguir maternar com mais leveza. Então, a pessoa tem que sentir que vai ganhar algo, uma aula, um e-book, um livro, umas sugestões, uma avaliação, um fluxograma, uma calculadora, qualquer coisa a pessoa tem que ganhar, escrevendo uma palavra. Chamar a atenção. Não tome creatina se você quiser ter mais força na academia. A pessoa para, estranho, né? Vou te falar dois motivos para isso. O segundo é o melhor deles, ajuda na retenção. Não tome creatina sem antes fazer uma avaliação dos seus rins. Pode ser perigoso se o seu rim não está filtrando bem, usar creatina. Ele pode piorar ainda mais. Aí, a primeira sugestão. Então, tudo é você transformar aquela informação contrária numa justificativa plausível. E aí se você quiser ficar mais forte mesmo na academia e não está conseguindo, coloca aqui embaixo no meu direct força, que eu vou te dar um caminho excelente para você conseguir isso ainda essa semana. Aí a pessoa vai lá. Quando chegar lá, aí você vai se importar com a pessoa, quantos anos você tem, que suplemento você toma, perguntas que exigem respostas curtas, e aí você pega uma informação para justificar uma avaliação.
Evita a palavra agendamento, consulta, porque dá ideia de gastar dinheiro. Você fala de avaliação, tá? E pergunta se a pessoa gostou da ideia. Não é vamos agendar, não. Você gosta dessa ideia? Gostei. Deixa aqui o telefone de WhatsApp que eu ou a minha secretária iremos te ajudar nesses próximos passos. Quando é um material, você fala que eu não tenho como te mandar o material aqui no direct, porque ele é em PDF. Lá no WhatsApp a gente manda e já te ajuda nos próximos passos. Então fica tudo muito justificável, tá? Quando você encontrar uma narrativa que funcionou muito bem, né? Recebi 8 directs, 10, as pessoas querendo, mandando a palavra. Funcionou bem no orgânico, vale a pena você patrocinar. Para patrocinar, é só clicar no botãozinho turbinar do próprio post, colocar ali as características do seu público, se é homem, se é mulher, qual a idade, e aí a pessoa, e aí o patrocínio potencializa algo que funcionou no orgânico. Não adianta patrocinar aquilo que não funcionou no orgânico, tá bom? É uma outra estratégia. Neto, eu não tenho tempo de ficar conversando no direct com as pessoas. Você pode contratar um profissional que faça isso por você, que é o social seller. Você paga para ele um valor fixo e paga para ele um valor por cada pessoa que ele agendar na sua agenda. Geralmente, o melhor momento para você contratar um social seller é quando você entendeu o jogo, você mesmo fazendo, entendeu como é que converte, porque aí você vai ter que treinar o social seller a fazer o que você faz. Pode ser sua secretária, social seller, dependendo da quantidade de tarefas que ela tem para fazer, tá? Mas não, Neto, eu realmente tentei, não consigo. Aí você pode contratar mesmo sem você estar fazendo isso. E se você precisar de um hunter para encontrar esse profissional, né, um caça-talentos, você pode me perguntar, que eu tenho muitos contatos, eventualmente eu conecto você com um hunter ou já com social selling, tá? Então você pode fazer gatilhos nos stories, você pode fazer gatilhos nos reels. Você pode fazer uma live e na live ficar falando para as pessoas, escreve aqui tal palavra que eu vou ajudar você no direct. Você pode, sempre bom que seja humanizado. Para você colocar uma inteligência artificial para responder esses directs, eu recomendo que você só faça isso depois que você, de forma humana, viu como é que funciona. Porque você vai ter que treinar a inteligência artificial. Como você vai treinar se você não entendeu ainda qual a melhor maneira de conseguir resultados? Neto, mas você não já sabe? Varia de especialidade para especialidade, de posicionamento para posicionamento, de público para público. Então, sempre tem um jeitinho mais específico do teu jeito de se comunicar, das palavras que você usa, para você converter melhor com social seller. Se você responder às pessoas com vídeos e com áudios, é muito melhor, é muito mais humano do que só com texto. Claro que se for social seller, ele não vai fazer isso, mas você pode mandar para o seu social seller alguns áudios seus, alguns vídeos seus já pré-gravados, que ele manda, que aí fica parecendo mais que é você que está ali, tá? Então, quem começou a seguir no Instagram, quem curtiu, quem interagiu com alguma publicação, quem interagiu nos stories, são as pessoas, quem visualizou os stories, está ali em primeiro lugar como os que mais visualizaram, sempre são oportunidades de se conectar, se importar, encontrar um gancho para trazer a pessoa para o consultório. Funciona muito, tá? Mas não é para ficar abordando todas as pessoas. Foca naquelas que têm mais o perfil, entendeu? Então, olha no Instagram se a pessoa tem um perfil aberto, se tem muitos seguidores, se posta, se tem foto no perfil, se tem uma bio, porque aí você vai em cima das pessoas mais qualificadas, né? Se às vezes tem gente que tem um perfil fechado, sem foto, mal posta no Instagram, parece que é fake, nem dá atenção a essa pessoa. A chance de gastar energia é muito grande. Então, a diferença de social seller para social growth é porque o growth, além de fazer o trabalho de seller, de venda, de captação, ele faz
concomitantemente um trabalho de crescimento do Instagram. Então, ele já é treinado para fazer turbinar os conteúdos pelo próprio aparelho de celular. Ele já é treinado para criar o conteúdo, já dá o roteiro para o médico prontinho. Inclusive, se você tem dificuldade de encontrar roteiros para esses vídeos, nós temos um modelo de texto que você copia e cola no chat GPT, que ele já dá o roteirozinho pronto. Esse é o melhor caminho para você captar pelo Instagram. Não é a melhor estratégia. O melhor ainda é o humano, ainda é um a um, ainda é o networking, ainda é as indicações. Mas, sei lá, você tá à noite em casa, de madrugada, não tem como ficar ligando para as pessoas fazendo prospecção ativa, você usa o social seller. Você contrata uma pessoa que vai pagar ali R$ 1.000, 1.500 para fazer social selling, enquanto você está fazendo outras estratégias. Tudo bem? Então, mãos à obra. Faça a coisa acontecer. Não pare um segundo, todo tempo, na academia, em todo lugar que você estiver, você está fazendo isso, captando. Porque vender é um estilo de vida. Vender não para. Vender é a melhor forma de ajudar as pessoas e você transformar a sua vida. E para vender tem que ter pessoas, tem que ter relacionamentos, tem que ter amizades. Inclusive no seu Instagram. Não precisa ficar fazendo vídeo todo dia. Você faz isso uma vez no mês, um vídeo bem feito, patrocina que ele vai trazer várias pessoas para o direct. O segredo não é no vídeo, é o que você faz com as pessoas que vieram do vídeo. O relacionamento, a preocupação. Esse é o maior segredo. Tudo bem? Tranquilo? Na próxima aula, vou te falar então sobre uma outra técnica chamada liderança no consultório, para garantir mais e mais pacientes. Abraço.